O mundo da bola foi pego de surpresa com essa notícia. Após Jürgen Klopp deixar o Liverpool numa era espetacular, estamos prestes a ver Pep Guardiola fazendo o mesmo. O treinador muito requisitado do Manchester City, já ídolo do Barcelona e com uma passagem relevante pelo Bayern de Munique, está prestes a deixar o clube. Isso especialmente ao final da temporada que vem, mais precisamente no meio de 2025. É óbvio que o City não desejaria a saída do cara, simplesmente o maior treinador da história do clube deu títulos que jamais foram imaginados. A equipe não deseja saída, mas deixará a decisão final para o treinador multicampeão. Logo depois de levantar o 6º título de Premier League, já que é o 4º seguido, Guardiola começou a deixar a torcida do City muito apreensiva. Perguntado se pretende renovar o contrato, que vai até junho de 25, o técnico garantiu apenas a permanência para a próxima temporada. Guardiola falou: "A realidade é que estou mais perto de sair do que ficar. São 8 anos, serão 9. No momento a sensação é de que só quero ficar para a próxima temporada." Guardiola fez história com o Manchester City nessa temporada do campeonato inglês. Depois de uma disputa acirrada que foi até a última rodada, o treinador espanhol conquistou um tetracampeonato seguido, inédito na história da Premier League. O treinador espanhol chegou ao City em 2016 e conquistou 17 títulos, entre eles 6 taças da Premier League, 2 Copas da Inglaterra, a tão sonhada Liga dos Campeões de maneira inédita e o Mundial de Clubes no fim de 2023. Com a taça levantada no domingo, Guardiola chegou a 38 títulos conquistados em 15 anos como técnico. Pep Guardiola já revelou em outros momentos que tem o interesse de treinar seleções, e as duas que mais são cotadas os rumores para ele são justamente Espanha e Brasil. A Espanha, claro, tem favoritismo porque o Pep tem relação direta já que treinou o Barcelona, além de que é muito identificado porque nasceu lá. E temos, claro, a seleção brasileira, que agora tem comando, tá com o Dorival. Mas será que daqui pra frente não poderia ser uma boa escolha? Ele já falou várias vezes que admira muitos jogadores brasileiros, inclusive já jogou junto com Romário, Ronaldo e tantas outras lendas BRs e tupiniquins. Convenhamos que bom treinador não tem nem o que dizer, é indiscutível. Guardiola sempre transforma as equipes por onde passa, e é claro que tê-lo na seleção seria muito bacana. Eu não sei nem porque eu pergunto, mas você aceitaria Guardiola na seleção brasileira? Quem diria que o Vascão tá se animando, hein? Além de estar próximo de aceitar o retorno de Felipe Coutinho ao futebol brasileiro, o Vasco não pretende parar por aí e já monitora uma outra contratação de peso para essa temporada: Thiago Alcântara. A informação foi dada primeiramente pelo canal SBT Rio. O meio-campista de 33 anos de idade está de saída do Liverpool, com quem tinha contrato até o fim dessa temporada. O primeiro contato cruz-maltino com o staff do atleta já foi feito, mas a contratação é considerada difícil internamente, uma vez que o jogador segue prestigiado no exterior e pode receber outras propostas. O Thiago vem de uma temporada na qual quase não jogou pelos Reds, tendo entrado em campo apenas uma vez, durante apenas 5 minutos contra o Arsenal em fevereiro. Ele passou praticamente um ano machucado e sem condições de atuar. No Liverpool desde 2020, o meia hispano-brasileiro completou 98 partidas, com 3 gols marcados e 6 assistências registradas. E em se tratando do outro lado do Rio de Janeiro, tem gente ficando feliz. Você lembra do Michael? Pois é, ele jogou muito bem com a camisa do Flamengo. É bem verdade que ele encontrou sim suas dificuldades no início a partir de 2020, mas conseguiu dar a volta por cima e foi um dos melhores do time em 2021. A torcida adora o robozinho por seu carisma e pelas jogadas que ele fez naquele ano, além de gols importantes. Desde então, Misha joga no Al Hilal de Jorge Jesus, mas está de saída da Arábia Saudita. Os árabes querem negociar o velocista para abrir mais uma vaga de estrangeiro e contratar Rafael Leão do Milan. O Flamengo soube disso e tentou de abrir conversas para repatriar o jogador. Aliás, quando ele deixou o Mengão, o atacante apertou as mãos de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e ambos fizeram uma espécie de acordo de cavalheiros, que quando o Michael voltasse para o Brasil, ele jogaria no clube rubro-negro. E sim, o negócio está em andamento. Quando o atleta voltasse ao Brasil, a prioridade seria o Fla. E como o CRF demonstrou interesse no atleta, o negócio vem avançado nas últimas horas. A direção do Al Hilal tem uma boa relação com os dirigentes do Mengão e estão dispostos a facilitarem tratativas em busca de um acordo. Os gringos querem algo em torno de 8 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais, para liberar o brasileiro. O Fla, por sua vez, não está disposto a pagar essa quantia, mas se coloca no negócio aberto para negociar cifras menores. Como a intenção do Al Hilal é liberá-lo já na próxima janela de transferências, um acordo pode sair entre 4 a 6 milhões de euros, o que dá equivalente a 22,4 a 33,7 milhões de reais. O Misha conhece muito bem o Flamengo e chegaria para brigar por uma vaga na ponta direita. A torcida flamenguista se acostumou a ver o velocista jogando mais pela esquerda, mas ele atua na Arábia Saudita pelo lado que Tite deseja. O JJ tem gostado
gostado do jogador atuando aberto pela direita, mas não vai se opor à decisão do presidente em vendê-lo também, pensando na contratação do Rafa Leão. Misha tem 28 anos e com a carreira toda pela frente. Voltaria ao Mengão mais preparado e com inteligência tática que não tinha anteriormente, ou seja, seria uma bela contratação. Uma situação que vem chamando a atenção envolve o meio-campista Lucas Paquetá, um assunto que envolve tanto o mercado da bola quanto também por ser uma grande polêmica. Lucas Paquetá, que está no West Ham, da Inglaterra, e estava sendo monitorado pelo City de Guardiola. Com o fim da temporada e com a equipe inglesa interessada, o time poderia fazer uma investida boa pelo jogador. Com isso, até o Flamengo sairia beneficiado, já que detém 4% dos direitos dos valores referentes ao negócio. Poderia lucrar uma bolada. O problema é que com a polêmica recente de uma possível participação em manipulações de resultados, esfriou esse negócio. Paquetá teria supostamente violado regras da Federação Inglesa, e essa situação poderia dificultar um pouco o acordo do City pelo meia. Um pouco, na verdade, é eufemismo, seria muito dificultoso. Isso pode ser um grande problema para a carreira de Paquetá, já que se realmente ele for punido pelo caso, ele pode pegar uma suspensão pesada no futebol. Segundo informações apuradas pelo jornal The Athletic, a multa rescisória do atleta do West Ham seria de um valor de aproximadamente 545 milhões de reais. O Flamengo, por exemplo, teria direito a cerca de 22 milhões, e essa transferência seria muito bacana, tanto para o jogador quanto para as partes envolvidas, quanto para o futebol em geral. Porém, a verdade é que temos que admitir que Paquetá talvez seja um pouco mais enrascado do que parece. Vai ter que suar muito para provar a inocência e assim se livrar de um gancho assustador. Para você ter noção, tem jogador que teve o gancho que ele teve que chegou a ficar 10 anos fora do futebol. Se o Paquetá, por exemplo, for suspenso por 10 anos, pode esquecer futebol de alto nível, pode esquecer praticamente a sua carreira. Aparentemente, dois detalhes separam Cristiano de Bayer Leverkusen. Cristiano Ronaldo, ídolo máximo do Real Madrid, vem sendo cotado para voltar ao futebol europeu, isso já na próxima janela de transferências. O Bayer Leverkusen seria o grande interessado. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Al-Hazza Mutab. De acordo com a fonte, a contratação é um desejo especial do técnico Xabi Alonso, já que ambos trabalharam juntos no Real, e convenhamos, quem não tem um Cristiano de referência tá precisando mudar. Atualmente, Cristiano defende as cores do Al Nassr da Arábia Saudita, porém o retorno ao futebol europeu nos próximos meses pode não ser tão simples como parece. Conforme repercutido pelos portais, dois fatores importantes aparecem como empecilhos para um possível acordo. O principal deles, claro, é o alto salário. Cristiano recebe cerca de 200 milhões de euros por ano na Arábia. Outro fator que pode pesar contra é a idade do português. Cristiano está com 39 anos de idade e poderia não ter os mesmos minutos que vem tendo no Al Nassr. Com isso, o fato ocorrido no Manchester United poderia se repetir. Além disso, o Bayer Leverkusen já conta com Boniface e tem Guirassy, do Stuttgart, como principal alvo no caso de uma eventual saída. Enquanto isso, o Cristiano segue voando no futebol árabe. Ele que nessa temporada soma 48 jogos pela equipe com 48 gols marcados e 13 assistências fornecidas. PSG quer pagar 336 milhões de reais por um craque de La Liga. Pois é, inegavelmente o Paris vai ter uma dura missão nessa janela de transferências. Isso porque seu principal jogador, o Kylian, anunciou que deixará o clube no fim dessa temporada. O destino do francês deve ser o futebol espanhol. Com isso, os franceses querem contratar um atacante que consiga suprir a ausência do camisa 7 em Paris, o que deve custar muito caro aos cofres do presidente Nasser Al-Khelaifi. No entanto, o árabe já mira a contratação de uma das principais promessas de La Liga. O PSG mira a contratação de Nico Williams do Athletic Bilbao. O pedido de contratação do atacante veio por meio do técnico espanhol Luis Enrique, que comandou o Barcelona e conhece muito bem o potencial do atleta. A princípio, a chegada de Nico Williams deve custar ao Paris o valor estabelecido para a rescisão de contrato com o clube basco, algo em torno de 60 milhões de euros, aproximadamente 336 milhões de reais na atual cotação. O Williams é o plano B, depois da negociação frustrada do Paris com o Barcelona por Lamine Yamal. Segundo o portal Todo Ferraz da Espanha, o PSG enviou uma proposta formal para o agente de Williams, que ainda não manifestou nenhum posicionamento sobre deixar o Athletic Bilbao. A resposta do atleta espanhol deve acontecer depois da disputa da Eurocopa 24, que se encerra no dia 14 de julho. Em resumo, o atacante realizou a formação no País Basco e atua ao lado do irmão Iñaki Williams desde sua estreia como profissional. Ao total, Nico Williams disputou 121 jogos, onde acumulou 19 gols marcados e 21 assistências. O atleta espanhol é apenas mais um desejo francês para a próxima temporada. Já nessa temporada, Williams atuou em 36 jogos, com 7 gols marcados e 16 assistências. A criatividade e o grande poder de criação ofensiva renderam a convocação para a Eurocopa 24 e a continuidade na seleção espanhola.
após ter sido convocado para jogar a Copa do Mundo de 2022. O Liverpool terá um novo comandante após quase 10 temporadas sob o comando de Jürgen Klopp. Os Reds serão assumidos por Arne Slot, que já foi anunciado e deve promover algumas mudanças no clube. Isso porque nos bastidores entende-se que a equipe precisa de uma pequena reformulação para voltar a figurar entre os protagonistas do futebol europeu. Nesse cenário, os jogadores devem sair. Inclusive, segundo a apuração do portal Team Talk da Inglaterra, Slot já definiu pelo menos um nome que está fora dos seus planos: o atacante Luiz Dias. Partiu o Barcelona? O colombiano tem sido fortemente cotado no Barcelona para a próxima temporada e, ao que tudo indica, já tem o aval do novo treinador para procurar uma nova equipe. Não obstante, mesmo com o jogador sendo tratado como negociável, os catalães não terão vida fácil para fechar sua contratação. Isso porque a equipe de Anfield quer lucrar com a saída do jogador. O time pagou cerca de 45 milhões de euros para tirar o jogador do Porto e, segundo o Team Talk, não está disposto a sair do prejuízo, o que implica num alto valor agregado à transferência em potencial. Luiz Dias esteve presente em 51 das partidas do Liverpool nessa temporada europeia, tendo marcado 13 gols e distribuindo 5 assistências, totalizando 18 participações. O Arsenal está interessado em contar com o futebol do brasileiro Vitor Roque do Barcelona, visando a próxima temporada, e estaria até preparando uma grande oferta para tirá-lo da Espanha e levá-lo para Londres. O futuro de Vitor Roque dependerá 100% do que Hans Flick, novo técnico do Barça, decidirá na próxima temporada. O brasileiro está na lista de saídas do time catalão, que entende que o atacante não tem condições de jogar na Catalunha. Nesse momento, a ideia do Barça é de negociar o futebol de Vitor, isso em definitivo, ou seja, sem a opção de empréstimo. O Arsenal, ciente disso, prepara uma proposta de 45 milhões de euros pelo jovem e tem uma carta na manga. A carta na manga do Arsenal para convencer o Vitor a ingressar ao futebol da Premier League está em Edu, brasileiro e quem faz as grandes contratações do clube, além das presenças de Gabriel Jesus, Martinelli e Magalhães. A informação vem do portal Gunner da Inglaterra, perfil voltado ao clube de Londres. Vitor Roque poderia sentir-se confortável em um time que vai apoiar sua evolução do começo ao fim, e não teria a pressão de mostrar logo de cara um futebol de alto nível, como aconteceu com Xavi na Espanha. O Arsenal acredita que uma oferta de 45 milhões de euros possa convencer o Barcelona para fazer um negócio proveitoso, embora o clube tenha desembolsado um valor acima na compra junto ao Atlético Paranaense. Na Inglaterra, outros interessados em Roque. O Tottenham é um deles. No entanto, pelo fator Edu Gaspar, o Arsenal é o destino mais viável do jovem brasileiro até o momento. Chegou a ser especulado sim no Manchester United, mas em relação ao United e Vitor, a negociação acabou esfriando. Será que teremos dança na cadeira de treinadores? Pois é, lembra que eu falei do Xavi, né? E o Xavi que saiu do Barcelona? Um ídolo que foi maltratado pelo próprio clube, que não vai ficar na temporada seguinte, pois é. A temporada do Chelsea não foi como esperado pelos dirigentes e pela torcida. É fato que conseguiu um 6º lugar na Premier League quando parecia que ficaria em 10º, mas mesmo assim, investiram muito. Foi praticamente o clube que mais investiu em todo o planeta. 6º lugar e apenas uma Conference League não é lá essas coisas. Mauricio Pochettino, o treinador do clube inglês, não continuará no comando do Chelsea. O time e o técnico argentino entraram em acordo para encerrar o contrato, que tinha validade até 2025. Durante seu tempo no Chelsea, Pochettino liderou a equipe em 51 jogos, conseguindo 26 vitórias, 11 empates e sofrendo 14 derrotas. Avaliando nomes para a próxima temporada, o Chelsea se reunirá com Xavi para discutir a possibilidade de ele se tornar o novo treinador do clube. A informação é do jornalista Pedro Almeida. Recém-demitido do Barcelona, Xavi Hernández esteve à frente do clube catalão como técnico em 141 jogos, alcançando um aproveitamento de 68,7%. Durante seu comando, Xavi levou o Barça às conquistas do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha na temporada 22-23. No entanto, a temporada 23-24 foi menos vitoriosa, sem títulos conquistados. O Chelsea também está analisando outros nomes no mercado para o cargo de treinador e ainda não tem uma definição final sobre o assunto. A reunião com Xavi é um dos muitos passos para que o clube possa se tornar e garantir novamente um posto de hierarquia boa, sendo sim o melhor líder possível para a equipe na próxima temporada. Cruzeiro sai na frente com proposta para Gabigol, deixa 3 rivais para trás e Flamengo também não vai dificultar sair. Pois é, se tem uma coisa que realmente Gabigol caprichou foi em deixar rusgas profundas no coração de todo flamenguista que o apoiou. A foto fatal com a camisa do Corinthians acabou dificultando uma relação que antes era muito estreitada. Gabigol e Flamengo vêm passando por problemas grandes entre eles, uma relação que antes era um casamento perfeito e que está agora muito prestes a enfim chegar no divórcio. 4 clubes estão interessados em contratar o Gabigol na janela de transferências do meio do ano, informou Renato Maurício Prado no programa Fim do Tempo, realizado pela UOL. Segundo o RMP, Gabriel já tem inclusive uma proposta recebida do Cruzeiro, clube que vem se reestruturando novamente, um dos gigantes do futebol brasileiro que voltou à Série A recentemente e
pode dar pano pra manga nas próximas temporadas. O colunista do UOL acrescentou que o Flamengo não fará jogo duro pelo atacante, que tem contrato até o fim de 24 e ficou distante da renovação após o grave episódio da foto com a camisa do Corinthians. Já existem pelo menos 4 clubes claramente interessados no futebol do Gabriel. O Bahia do técnico Rogério Ceni, que chegou a comandá-lo e ser campeão de Brasileiro, Supercopa e Carioca no ciclo de 2020 para 21, é um dos interessados na contratação. O próprio Corinthians, né, claro. Embora o Augusto Melo agora dê uma certa esnobada, mas que sabemos muito bem que é um sonho de consumo ter o Gabriel, o Grêmio do Renato Gaúcho, que também inclusive treinou o Gabigol justamente em 2021 e gosta muito dele tanto como pessoa como jogador, além de que o Renato gosta muito de recuperar jogadores, e claro, o clube que já fez contrato com o Gabigol, justamente o Cruzeiro. Talvez sair do Rio de Janeiro para ir para Toca da Raposa e ir para outro lugar no Sudeste brasileiro pode fazer bem pro Gabriel. O Cruzeiro está querendo fazer uma janela inesquecível nesse ano, já que contratou o goleiro Cássio e pode contratar o Gabi. Segundo o Renato Maurício Prado, o staff de Gabriel ainda não respondeu, mas parece que a proposta envolve 3 anos de contrato com aumento do salário em relação ao Flamengo. Não houve ainda nenhuma movimentação em relação a conversas ou negociações com o rubro-negro. Segundo ele, quem acertar com o Gabriel vai sentar com o Flamengo com uma enorme vontade de fazer o negócio. Mas o negócio que eu quero que seja feito é entre eu e você. Já que você assistiu o vídeo, agora eu quero que você deixe o like e se inscreva no canal. Isso se já não tiver inscrito, né? Muito obrigado pela parceria de sempre, eu não poderia ser mais agradecido por isso. Vejo claro você sempre no próximo vídeo, porque conteúdo não faltará. Até a próxima, valeu!